A partir de agora, nós vamos dar início às nossas videoaulas para aprender a gravar, alterar e a excluir informações dentro do nosso banco de dados. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos criar a nossa Activity, onde nós vamos estar realizando essas funcionalidades. Então, eu vou vir aqui em cima da nossa pasta Database, vou clicar com o botão direito, vir aqui em New, vir aqui em Activity e Empty Activity. O nome dessa nossa Activity eu vou colocar de Database, gravar, alterar e excluir. Ou melhor, vou colocar aqui remover. Aqui, no nome do nosso layout, eu só vou tirar essa primeira parte e colocar ela aqui no final. Não se assuste com o tamanho desses nomes aqui, tanto da nossa Activity como do nosso layout, que eu estou fazendo isso, que é para que você consiga acompanhar a lógica do que nós vamos estar fazendo dentro do nosso curso, porque ainda nós vamos estar criando várias outras activities e vários outros layouts. Então por isso que eu sempre tento colocar aqui o mesmo nome da activity e o mesmo nome do layout, para que você consiga acompanhar e não se perca na hora das nossas explicações. Então feito isso, eu vou clicar aqui em Finish. Vamos aguardar agora a construção dessa nossa nova activity. Pronto. Agora, como nós já vimos, aqui está gerando um erro, mas é bem simples resolver isso. Vamos somente clicar aqui na frente do R, dar um Alt Enter e importar a nossa classe. Agora eu vou vir aqui no nosso layout, Database, gravar, alterar, remover. Veja que ele está totalmente vazio. Então eu vou apagar aqui e vou colocar o nosso Linear Layout. Agora aqui eu já vou especificar que eu quero que todo o nosso conteúdo ele fique de forma centralizado dentro da nossa Activity, ou melhor, dentro do nosso layout. Então aqui eu vou colocar o layout Gravity e o Gravity como center. Logo abaixo eu vou estar colocando agora a orientação, colocar vertical. E agora adicionar os nossos elementos. O primeiro elemento que eu vou colocar é um Edit Text. Vou colocar aqui que a sua largura vai ser Match Parent e a sua altura Web Content. Já vou colocar aqui o ID desse Edit Text. Vou colocar aqui Edit Text, underline, Database, underline, gravar, alterar, remover, underline, nome. Aqui eu já vou deixar um hint também, que é aquela nossa dica, informando para o usuário o que ele deve inserir. Vou colocar aqui nome. Logo aqui abaixo, eu só vou alterar aqui o final, que em vez de ser nome vai ser idade. E aqui a mesma informação, vou colocar aqui idade. Só que logo aqui abaixo, eu vou estar colocando que o nosso input type, ou seja, o tipo de informação que o usuário pode estar colocando, é somente números. Então eu vou colocar aqui number. Também vou colocar já aqui o tamanho do nosso texto, que vai ser 16sp. Vou só copiar aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. Pronto. Agora, aqui embaixo, eu vou criar um novo linear layout. Vou colocar que a sua largura vai ser Match Parent, altura Web Content. Só que a nossa orientação aqui eu vou colocar horizontal. Porque aqui dentro eu vou estar inserindo três botões. Aqui eu vou colocar que a sua largura vai ser 100 dp e a sua altura vai ser Web Content. Vou colocar aqui o texto desse nosso botão vai ser salvar. Já vou colocar aqui o tamanho desse nosso texto. Vou colocar 16sp. E também vou colocar aqui o text all caps. Vou colocar false, porque eu quero que o nosso texto ele tenha tanto maiúsculas como minúsculas as nossas letras aqui. Então eu vou colocar aqui false. Se eu colocar true, verdadeiro, aqui todo o nosso texto aqui ele vai sair tudo em maiúsculo
no nosso layout, e eu não quero isso. Até melhor aqui, eu vou colocar weight 1, para que esses três botões eles ocupem o mesmo espaço, a mesma largura. Deixa eu só criar já aqui o nosso ID. Colocar button, underline, database, underline, gravar, alterar, remover, underline, salvar. Agora sim, eu vou copiar então esse nosso botão. Vou colar aqui embaixo. Aqui eu só vou mudar o final, que em vez de ser salvar, eu vou colocar alterar. Aqui eu tenho que mudar o texto também. Opa. Alterar. E agora aqui, nesse nosso último botão, eu vou colocar aqui remover. E aqui no nosso texto, eu vou colocar remover. Então vamos ver como ficou o nosso layout. Então veja que agora está certinho. Eu só vou dar um espaço aqui. Colocar aqui o nosso layout margem top. Eu vou colocar 20dp. Vou até aumentar aqui esse nosso texto. E também vou colocar em negrito, para ficar melhor de enxergarmos o nosso emulador. Então aqui eu vou copiar nessa parte. Pronto. Vamos ver como ficou. Agora sim vai ficar melhor para nós enxergarmos. E aqui, também vou colocar aqui o margem top, vou colocar de 10dp. Assim, o nosso nome aqui da nossa idade, eles ficam um pouco mais distantes um do outro. E agora por último, vou colocar também aqui o margem como sendo 10dp. Por que isso? Porque daí o nosso texto aqui, ele não vai ficar grudado aqui no nosso canto esquerdo e também no canto direito, tanto os nossos botões como aqui as nossas informações. E veja que esses nossos três botões aqui, eles estão ocupando o mesmo espaço. Isso por quê? Porque aqui nós colocamos aqui o nosso weight, que no caso eu coloquei 1, 1 e 1, e dessa forma eles vão fazer o máximo possível para ocupar o mesmo espaço cada um. Se eu colocar aqui, por exemplo, 3, ao vir aqui, veja que o nosso remover ele está um pouco maior. Se eu colocar aqui 0, vamos ver como que vai ficar. Veja que ele ficou menor. Então, colocando 1 para todo mundo aqui, eles vão ficar do mesmo tamanho. Então, feito isso, nós terminamos então de construir aqui o nosso layout e também de criar a nossa activity. E agora, na nossa próxima videoaula, nós vamos interligar esses nossos elementos aqui na nossa nova activity. Então, podemos ir para a nossa próxima aula.